Então, bom dia, turma. Nós vamos ver um pouco sobre misturas, certo? Que era o que vocês já estavam vendo sobre esses últimos dias, né? Então, o que é? As misturas, elas se subdividem em três partes, que são as soluções, os coloides e as soluções, os coloides e, por último, a que vocês viram agora, que são as suspensões. Suspensões. Beleza. Então, soluções, coloides e suspensões, tá? Essas três, elas são três formas de mistura. Vamos ver cada uma um pouquinho. Vamos começar pelas soluções, certo? Então, o que são soluções? As soluções, na sua maioria, elas são líquidas. Mas também existem soluções gasosas e soluções sólidas. É bem mais raro, mas existe. Beleza. Aí, na parte da química, a gente vê mais só sobre soluções líquidas e gasosas. Soluções sólidas a gente não vê muito, então a gente deixa para lá. Agora vamos ver sobre as soluções líquidas. Beleza. Soluções líquidas. Essas soluções líquidas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Beleza? Homogênea. Então, a gente vai pelo sentido das palavras. Homo quer dizer iguais e hétero, diferente. Então, uma solução homogênea é uma solução em que você não vê o que está misturado ali dentro, certo? Então, se você misturar sal mais água, é uma solução homogênea. Por quê? Porque você não vê nada ali naquela mistura, você só vê a água. Agora, as soluções heterogêneas são soluções diferentes. Então, se você misturar óleo de cozinha mais água, você consegue ver a diferença, certo? O óleo de cozinha, por ser menos denso, ele sempre permanece na superfície. E a água é mais pesada, ela permanece embaixo. Outra coisa que a gente tem que observar são as fases. Então, soluções, elas, na maioria das vezes, elas têm diversas fases. A solução homogênea, ela tem somente uma fase. E a solução heterogênea, ela pode ter várias fases. Mas o que são essas fases? As fases é o que a gente consegue ver. A gente consegue ver aqui o óleo sobre a água, então a gente tem uma, duas fases, certo? Então isso são os pontos mais fortes das soluções. Ok. Depois que a gente observou as soluções, a gente passa para os coloides. Os coloides são uma forma de mistura em que não está nem líquido nem sólido. Está um meio termo. Então, um exemplo de coloide é a maionese. A maionese é um exemplo de coloide. Por quê? Porque as suas partículas, elas estão nem líquidas nem sólidas. Estão de uma forma pastosa. Então isso é uma mistura coloidal. Mistura coloidal.
Ok. Então, se a maionese é uma mistura coloidal, o que isso traz para a gente? Traz para a gente que isso é um estado que ela não está nem solução e nem... Ela não é nem uma solução e nem uma suspensão. É um coloide. Os coloides, eles têm partículas maiores do que as outras soluções, as outras misturas, certo? Os coloides, eles também são mais densos. Então, eles têm partículas maiores e são mais densos. E eles estão entre a solução líquida e a solução sólida. Beleza. E por último, a gente tem também as suspensões. Suspensões. O que são as suspensões? As suspensões, elas ocorrem quando uma mistura ela não se misturou totalmente. Então fica em cima dela fica uma fase e embaixo outra fase. Uma coisa que a gente pode observar é que os coloides, na sua maioria, eles têm somente uma fase. As suspensões, elas podem ter duas fases e as soluções várias fases. Então as suspensões, elas ocorrem quando a mistura não teve uma boa o quê? As suspensões, elas ocorrem quando a mistura não teve uma boa... como que a gente pode explicar isso para vocês? Não teve uma boa miscibilidade. Que é o nome mais bonito para a solubilidade. Quer dizer o quê? Miscível. Algo miscível é algo que ele se solubiliza, certo? E então, quando você tem uma mistura que ela se faz em solução, então porque ela não era miscível, certo? Um exemplo disso que a gente pode observar é a nata no leite. Se vocês observarem, quando você tem um componente, um pote, uma coisa com leite, e ele foi recém-tirado da vaca, a nata, ela está no topo, certo? E o leite, ele está abaixo. Isso é uma suspensão, certo? Isso o nome já diz, né? Suspensão, está suspendido, está acima. É diferente de uma precipitação. A precipitação é quando ele está abaixo. Então a gente tem a suspensão. E as suspensões, na maioria das vezes, o que elas são? Elas são misturas muito difíceis, certo? Então, na maioria das vezes, as suspensões, elas são gordurosas. Elas são gordurosas, elas são pós e elas são mais leves do que a mistura total. Então isso é um exemplo do que a gente tem visto até agora, sobre as suspensões, os coloides e as soluções. Então eu deixo esse vídeo aí para vocês tirando um pouco das dúvidas. Vocês façam a recuperação paralela. Se tiverem mais dúvidas é só entrar em contato comigo, certo? Beleza, então.